sufoca, mas Ele sabe quando é o momento que tem que apertar os parafusos, ajustar certas coisas na minha e na tua vida. Ele sabe como trabalhar. O trabalhar de Deus é maravilhoso. A obra do Senhor é maravilhosa. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Eu quero, nessa noite, falar aqui com os meus irmãos sobre a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de Deus gume. A palavra do Senhor, ela corta juntas e medulas até a divisão da alma. O Senhor me conhece, conhece você, meu irmão. Muito antes de nós pensarmos, o Senhor já sabe. Porque Deus é o nosso Pai, nós temos um dono. Tenho certeza que você tem um dono. Tenho certeza que você tem um pai. Eu tenho um pai. Você tem um pai. Muitas vezes, muitas pessoas foram criadas sem pai terreno. Muitas pessoas nem conhecem o pai da terra. Muitos filhos conhecem mãe. Outros não conhecem nem a mãe. Muitos filhos foram criados no orfanato. Outro foi criado por um tio, por uma tia, por um amigo. Foi criado e não sabe o que é paternidade, não conhece o seu pai. Muitos filhos são revoltados porque não teve a presença do pai terreno. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, que você tem um pai celestial. E esse teu pai, ele nunca nos abandonou. Ele sempre está conosco. Você tem um pai. Nós temos um pai. Pode o homem te abandonar, pode o homem te esquecer, mas todavia o teu paizinho querido, ele está contigo. Você tem um pai, esse pai te ama. Esse pai é o teu pai maravilhoso. Não se preocupe, porque você tem um pai amado. Eu tenho um pai amado, e esse nosso pai, ele está conosco, cuidando de nós, os mínimos detalhes. E eu quero falar de um pai, onde fala em Lucas, capítulo 15, versículo 11, a palavra do Senhor ela se renova. Tudo o tempo todo, a palavra do Senhor se renova. E Deus tem algo para falar comigo e com você nesta noite. O Senhor quer falar conosco. O Senhor quer nos despertar. Desperta o que dorme. Desperta a igreja, nós precisamos despertar. Porque breve o Senhor Jesus voltará. Breve o Senhor voltará. E se nós estivermos dispersos, meu irmão, vai ser choro e ranger de dente. Desperta a igreja, pois a palavra do Senhor ela se renova a cada momento na minha vida e na tua vida. Lucas capítulo 15, versículo 11 diz assim: a palavra do filho pródigo. Eu sou filha, você é filho, e um dia nós somos filho pródigo. E esse filho, meu irmão, eu quero dizer, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a perecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual o mandou para o seu campo apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quando jornaleio de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe, e dir-lhe-ei: pai, peguei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, peguei contra o céu e perante ti,
o pai diz aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido. E vestiu. E pondo-lhe um anel na mão, alpacas nos pés. E trazei o bezerro cevado e o mataram, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. Pode se sentar, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aqui fala essa parábola de um pai que tinha 2 filhos. E o filho mais moço, ele disse para o pai dele: pai, me dá a minha parte da fazenda que me pertence. Eu quero que é meu, porque eu quero, meu pai, agora viver da forma que eu achar melhor. Eu quero viver da forma que para mim é melhor aos meus olhos. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que quantas vezes nós, como filhos, e muitas vezes filho pródigo, quantas vezes andávamos outrora de qualquer maneira. Quantas vezes nós andávamos no mundo aí fora pela força do nosso próprio braço, com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias atitudes, sem consultar e sem temer ao Senhor. Esse filho estava na casa do pai, e na casa do pai dele ele estava achando que ele não estava bom para ele, que ali não era legal, e ele ali falou: meu pai, me dá minha parte da minha fazenda, porque eu quero viver algo novo, eu quero viver algo diferente, eu quero viver o que eu nunca vivi, eu quero estar diante de coisas e provar situações que eu nunca provei na minha vida. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que nós vivemos de escolha, nós vivemos de decisão, nós temos um Deus que governa, manda e desmanda. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que o nosso Deus, ele não interfere na minha e na sua decisão. Se você hoje decidir a não servir mais o Senhor, Deus ele vai ficar olhando, porque ele escolha. Se você hoje decidir a voltar para o mundão, é uma escolha. Se você hoje decidir a ir parar em outros lugares que o Senhor não se agrada, é escolha. O nosso Deus, ele podia intervir, ele pode, porque ele é soberano, ele é Deus no céu, ele é Deus na terra, ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Mas o nosso Deus, ele deixa que nós possamos escolher aquilo que nós queremos, aquilo que nós decidimos para a nossa vida. E esse filho aqui, ele fez uma decisão. E a decisão que esse filho fez, aos olhos dele, parecia bom. Parecia que na casa do pai ele não estava mais agradando. E eu quero me perguntar nessa noite, meu irmão, quais são as escolhas que nós temos feito, Deus, Senhor? As nossas escolhas têm agradado ao Senhor? Ou nós estamos como esse filho: pai, me dá a minha herança, porque eu vou fazer o que eu quero. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que por até um certo tempo, essa escolha aos nossos olhos pode ser bom. Porque a palavra do Senhor diz que tem coisas que aos nossos olhos é bom, mas no final é caminho de morte. Tem coisas que aos nossos olhos parecem bom, mas no final é caminho de morte. E eu quero lhe dizer que esse filho aqui, aos olhos dele parecia ser bom. Está com o bolso cheio, está cheio de dinheiro, e ali ele pegou tudo que era dele, toda a herança que ele tinha, e ele foi embora. Colocou tudo na capanga e foi-se embora. E ele foi para uma terra distante, ele foi para um lugar longe, para uma terra longínqua. E ali, quando ele chegou naquela terra, meu irmão, eu quero lhe dizer que quando você tem amigo. Quando você tem dinheiro, quando você tem bem, quando você tem posse, quando você tem fama, quando você tem poder, você pode ter certeza que você vai ter muita gente ao seu redor. Você vai ter muitos ao seu redor. Mas o Senhor, que é para estar ali te guardando, te protegendo, te livrando, te guardando, Ele vai estar ali, meu irmão, mas olhando. Porque a mão do Senhor não está encolhida para abençoar. A palavra do Senhor diz que se o meu povo que se chama pelo meu
dizer que quando nós ficamos sem nada, nosso Deus continua conosco. Quando tudo acaba, Deus continua conosco. Quando a doença vem, nosso Deus continua conosco. Quando você acha que está sozinho, o Espírito Santo de Deus está conosco. Porque quando Jesus vai subir aos céus, ele diz assim: eu vou, mas eu não vos deixo só. Eu deixo um Consolador. Você não está só. O Consolador está contigo. E eu quero te dizer que esse jovem, quando acabou ali, meus irmãos, todo o dinheiro, toda a abundância que acabou para a vida dele. E aqui eu quero te dizer que ele teve uma grande fome naquele lugar. E acabou. E ele estava procurando emprego, procurando trabalho. E o trabalho que ele arrumou foi cuidar de porcos. E ali, imagina uma pessoa cheia de dinheiro, uma pessoa que agora estava esbanjando e de repente veio ali a escassez porque ele não soube guardar, ele não soube pegar o que era dele e economizar, ele só acabou no meio da bagunça. Ele foi arrumar um trabalho para cuidar de porcos. E cuidando de porcos ali, meu irmão, ele tinha vontade de comer lavagem. Ele tinha vontade de comer ali as bolotas dos porcos. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, que aquele homem, ele caiu em si. Porque aqui no versículo 17 diz assim: e tornando em si. Muitas vezes nós andamos, meu irmão, com a mente bagunçada, fora de si, fora da presença do Senhor, fora da casa do Pai, fora daquilo que é bênção. Mas esse jovem aqui, ele caiu em si. E quando ele caiu em si, meu irmão, eu quero lhe dizer, ele falou: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui padeço de fome. Quantas vezes, meu irmão, quando nós saímos da presença do Senhor, quando nós saímos debaixo da graça e da mão do Senhor, quando nós saímos e estamos distantes, eu quero lhe dizer que quando nós saímos em si, e aí nós falamos: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai há abundância, porque na casa do meu pai tem tudo. E aquele jovem, ele caiu em si. E eu quero lhe dizer, meu irmão, que nós viemos a cair em si e que nós viemos buscar no Senhor, porque nós somos um povo que se chama pelo nome do Senhor. Qual é o nome que você tem clamado? Qual é o nome que você tem buscado? Eu e você temos caído em si, em buscar o nosso Pai. Eu
se humilhar. Nós precisamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Nós precisamos nos humilhar debaixo dos pés do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos orar, falar com o Senhor. Ele disse que se nós buscarmos a face dele, se converter, o Senhor diz que nós precisamos nos converter. Aquele filho, ele caiu em si. Aquele filho, ele se converteu dos seus maus caminhos. E ele diz assim, o Senhor, ele diz que se nós se convertermos dos nossos maus caminhos, aquele filho se converteu dos maus caminhos dele. Aquele filho se arrependeu dos maus caminhos dele. E quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, o Senhor, ele diz bem assim: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor diz que quando nós nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter, Ele vai ouvir tudo aquilo que nós temos falado com Ele e Ele vai sarar a nossa terra, seja qual for a enfermidade, seja qual for a doença, Ele vai sarar, porque Ele vai ouvir e vai sarar a minha terra e vai sarar a sua terra, meu irmão. E o Senhor diz assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Quando nós nos posicionarmos, quando nós cairmos em si e reconhecer que só o Senhor é Deus, como aquele filho reconheceu, e que eu e você possamos ser como o filho pródigo, reconhecer, buscar a face do Senhor, se converter, se humilhar. O Senhor, Ele vai ouvir e vai sarar a nossa terra. Não importa qual seja o problema da sua terra, não importa qual seja a situação da sua terra, o Senhor, Ele vai ouvir e vai agir na tua causa quando nós voltarmos para o Senhor. E eu quero nessa noite agradecer muitíssimo a meu